Bom dia, boa tarde e boa noite, espectadores do nosso canal. Tô de volta. Eu tive uma pequena pausa, né? Mas eu não pretendo parar de fazer esses vídeos e a tendência é que a frequência e a mielidade que eu tenha de fazer os vídeos melhorem. Mas com essa introdução bem rápida acabada, hoje a gente está aqui para falar de flexibilidade mental no nosso quadro de tópicos aleatórios. Eu acho que eu vou chamar assim. Enfim. Então, eu já escrevi várias coisas, como vocês podem ver aqui, para explicar para vocês o meu ponto hoje. Porque, como qualquer assunto, a gente pode ir muito longe, falar muitas coisas sobre, e eu fiz uma lista dos pontos principais que eu queria dizer para vocês sobre esse assunto. Eu espero que vocês curtam esse vídeo e, sem mais delongas, vamos começar, né? Enfim, flexibilidade mental. Primeira pergunta mais básica, o que é? Como é que eu posso definir a flexibilidade mental? Imagine que a gente está durante a era medieval, durante o que a gente chama da Era das Trevas. Nessa época, muitas coisas que hoje são consideradas normais não eram consideradas normais, porque isso muda com o tempo e com a história humana. Até porque o que é normal hoje, daqui a 100, 200 anos, vai deixar de ser normal. Você ser estranho naquela época, e isso significava, por exemplo, você não acreditar na religião, porque isso era considerado heresia, por exemplo, ou certas práticas médicas ou práticas até que são religiosas, mas não são da religião do local que você está, tudo isso era mal visto. Isso não é novidade, uma pessoa aprende isso vendo filmes. Então, por exemplo, se você não concordasse com o que era acreditado na época, existia uma boa chance de você ser expulso, crucificado, decapitado, enfim. É tão prevalente a intolerância humana que naquela época, se você acusasse o seu vizinho de satanismo, ele poderia ser queimado vivo. Bem, tipo, ainda bem que hoje em dia a gente não queima mais pessoas se elas forem acusadas de algo que a gente considera ruim. Mas, onde eu quero chegar com toda essa informação, essa história? A flexibilidade mental é a capacidade de pensar de formas diferentes. É a capacidade de considerar pontos de vistas diferentes do seu. E o que eu estou falando aqui, que soa tão horrível, nada mais é do que a consequência de alguém que é incapaz de considerar pontos de vistas diferentes. Quando a gente é incapaz de fazer isso, a gente ouve alguém que pensa de forma diferente e imediatamente pula para conclusões sobre o que essa pessoa é, o caráter dela e o que deve ser feito sobre ela. O ponto que eu quero passar aqui para vocês com essa explicação, esse vídeo é que eu quero dar a vocês uma ferramenta, uma filosofia. Eu quero que vocês saiam daqui pensando ou olhando para o mundo de uma forma diferente, na hora que vocês encontrarem pessoas que pensam de forma diferente de vocês. Eu imagino que se você já está aqui nesse canal, você já é bem diferenciado, até porque não é um canal muito grande na época que eu estou gravando isso aqui agora, mas enfim, a flexibilidade mental. É necessário você ter a mente aberta para ideias que são exatamente opostas às suas, se não parecidas ou parcialmente opostas, de todos os tipos. E você tem que se lembrar que escutar não é o mesmo que concordar. Você pode encontrar pessoas que têm ideias e opiniões diferentes das suas, mas isso não significa que você precise tampar os seus ouvidos e fingir que não existe. Você pode escutar opiniões diferentes e não concordar. Agora, eu vou dar para você uma colher de chá. É claro que é difícil escutar alguém que você discorda. Eu não nego isso, tá? Só que é um tipo de força que vale muito a pena desenvolver. Vocês não vão se arrepender de serem capazes de ouvir alguém que vocês não concordam e mesmo não concordando, ainda conseguindo entender o ponto da pessoa, porque ela pensa da forma que ela pensa.
O que pode ser aprendido com aquilo que ela disse? Você talvez até aprenda que você estava errado no final do dia. Acho que boa parte do que eu vou fazer aqui vai destruir muitos egos, vai destruir muito orgulho. Enfim. Por que ter a flexibilidade mental? Por que ser mente aberta? Tem essa coisa que eu aprendi. A gente chamaria isso aqui de mente radicalmente aberta. É quando você se abre para várias formas de pensar sobre o mundo. E isso é algo que a gente não tem naturalmente. Mas por quê, né? Para evitar todos esses conflitos, todas essas tolices que a gente cometeu no passado. A gente precisa estudar o passado e estudar os erros que foram cometidos para a gente não repetir eles. A gente não pode ficar repetindo os mesmos erros, repetindo esse mesmo círculo de abuso imenso que acontece entre humanos, mas é o porquê. Esse é o porquê. Se você não gosta de queimar pessoas vivas, se você não gosta de humilhações ou tipo demonstrações de rejeição pública, e é claro que essas também servem um propósito, eu posso falar mais disso outra hora, não aqui, mas vamos pegar o ponto de vista de que a gente deveria incluir a opinião de todo mundo. Sim, isso é muito controverso. E eu vou dar exemplos do porquê isso é controverso. E eu vou querer, inclusive, a opinião de vocês, porque quando eu falo isso aqui, meio que ironicamente, eu estou me colocando na posição de uma opinião certa. E eu adoraria ouvir perguntas, dúvidas, eu claro que isso aqui fique claro para vocês, sobre esse assunto e também contrapontos, mas enfim. A gente quer evitar queimar pessoas vivas, a gente quer evitar intolerância, tanto religiosa quanto de qualquer outra coisa, porque a religião acaba sendo algo muito grande nesse assunto. Mas não se engane, não é só sobre religião, longe de ser só sobre religião. Eu poderia dar muitos exemplos onde nos dias de hoje a gente é mente fechada. A gente gosta de acreditar que com a nossa ciência a gente descobriu a verdade e a gente agora é iluminado e a gente sabe da verdade e consegue aceitar ela. É muito longe. A gente possui muitas coisas que são incertas. A gente possui muitas opiniões diversas, muitas discussões e falta de consenso. Isso não é algo ruim, isso significa que tem variedade. O pior seria se não houvesse, sabe? Se todo mundo pensasse a mesma coisa, porque imagina se todo mundo pensasse na mesma coisa e essa coisa fosse errada. A gente estaria numa enrascada. E isso já aconteceu. Há muitos séculos atrás, muitas pessoas pensavam que a Terra era plana. E só você sugerir a ideia de que a Terra não era plana poderia fazer você ser expulso, morto, preso, dado como louco. É claro, se houvesse uma pessoa nessa época que fosse mente aberta, ela ouviria você e diria: olha, eu talvez não concorde, mas eu respeito sua opinião. Talvez você esteja certo. Talvez eu possa considerar a possibilidade de que a Terra não é plana. É muito fácil contar essas histórias do passado distante, porque poucas pessoas têm algum tipo de apego emocional a isso. Ninguém fica irritado porque eu falo que a Terra é redonda. Mas o que eu quero passar para vocês com tudo isso aqui que eu tô falando é que se vocês forem mente abertas, vocês não vão cometer esses erros do passado. Vocês não vão ser que nem o rei, o líder religioso, seja lá, que mandou decapitar alguém porque essa pessoa pensava na coisa diferente. E em muitos casos ela estava certa. Existe, por exemplo, o caso, talvez eu já tenha falado dele antes, eu não lembro das palavras exatas, enfim, eu não vou lembrar dos detalhes, mas teve uma época em que muitas mulheres grávidas estavam morrendo na hora de nascer o bebê. E todas elas morriam de forma parecida. A autópsia dizia que elas sempre tinham sinais de infecção. Um médico descobriu que se ele lavasse as mãos, a chance de morrer durante o parto era menor. E era uma época em que a teoria dos germes
não era algo muito bem aceito, talvez nem conhecido, até onde eu sei. Por isso, a ideia de sugerir que lavar as mãos poderia salvar a vida de uma mulher grávida era absurda. Esse médico descobriu isso através da prática e ele sugeriu isso. E ele foi o quê? Você acha que a comunidade médica ouviu ele dizer isso e falou: olha, ele descobriu algo novo. Ele sabe como prever as mortes. Ele sabe do que ele está falando. A gente deveria escutar ele. Obrigado por trazer essa opinião diferente. Não, isso não aconteceu. Seria bom demais. O que houve foi que ele foi dado como maluco. Ele já tentaram, eu não sei se isso realmente aconteceu, onde ele foi mandado ou tentaram mandar ele para um lugar, uma ala psiquiátrica. E para ser sincero, pelo que eu ouvi, ele também não era um ótimo comunicador, não era muito persuasivo, não era muito capaz de comunicar as ideias dele. De qualquer forma, a gente não pode negar que ele estava certo. E em vez de ser encontrado com certo nível de aceitação, o ceticismo da comunidade médica sobre o que ele dizia era desregulado. Acho que eu já falei sobre o perigo do ceticismo falso. O ceticismo não é uma ferramenta de orgulho, onde você duvida de alguém para se sentir melhor que ela. É uma ferramenta de proteção contra crenças falsas. O que é necessário para você ser flexível mentalmente? Já se perguntou isso? Eu posso dizer que é necessário imaginação, por isso que tem um dos tópicos aí, o poder da imaginação. A gente vai entrar nisso depois. Com a imaginação, você é capaz de pensar na possibilidade de estar errado. E se você nunca considera possível estar errado, você se torna orgulhoso, imprudente e quebra a cara, né? Porque alguma hora a realidade vai mostrar para você que o que você pensava sobre ela vai estar errado. Expor para alguém a verdade sobre o mundo é um ato doloroso, mas é menos doloroso do que ter isso exposto pela própria realidade. Acaba sendo mais frustrante. Mas cada um com suas dores, né? O poder da imaginação, nesse caso, nesse contexto aqui, é porque quando você quer convencer alguém que é mente fechada, que não quer escutar, ou seja, não precisa nem concordar, mas escutar, a pelo menos escutar você, ou dar alguma chance, é que você não vai atingir isso utilizando confrontos diretos. Eles não funcionam na maioria das vezes. Claro, tem exceções para tudo, mas o que você vai querer fazer é fazer a pessoa imaginar coisas. Você vai querer fazer perguntas e gerar dúvidas. Sócrates, por exemplo, na Grécia, meio difícil você já não ter ouvido o nome dele, ele foi conhecido por fazer muitas perguntas e inventar o método socrático dele. Um método que é falado até hoje e usado para poder abrir a mente das pessoas para novas ideias. Porque a gente rejeita o desconhecido, a gente rejeita aquilo que vai contra o que a gente acredita. É parte da natureza humana. E Sócrates irritava muita gente. Ele irritou muita gente, tanto que ele foi condenado ao envenenamento, porque ele questionava muito, ele fazia muitas perguntas. Existem histórias que dizem que Sócrates foi dado pelo oráculo como o homem mais sábio da Grécia, porque ele foi capaz de pensar na possibilidade de que ele não sabia das coisas e que ele podia estar errado. Você já pensou, já considerou o quanto você pode não saber sobre o universo? O quanto você realmente não sabe? E como a ciência atual pode lhe dar a ilusão de que a gente sabe muito, quando a gente realmente não sabe muito? É mais fácil saber sobre o que você sabe do que saber sobre o que você não sabe. A imaginação pode ser poderosa porque você pode fazer alguém imaginar coisas muito facilmente visíveis e simples, concretas. E por causa disso, mais fácil convencer alguém dessa forma do que com palavras vagas, nebulosas. Então, eu vou dar um exemplo bem concreto na imaginação de vocês sobre a imaginação. Agora, se vem na minha mente um exemplo. Ok, vamos lá. Eu acredito que o universo é infinito.
Eu tenho razões para acreditar nisso. Nem todos acreditam. Alguns podem dizer o universo é finito. E alguns de vocês talvez pensem, ah, é óbvio que é infinito. Outros talvez pensem, por que seria? Qual a certeza? Qual o argumento? E eu vou dizer. Imagina que você anda para qualquer direção. Digamos que eu pegue uma nave e comece a andar em uma direção do espaço. O que você acha que aconteceria quando eu chegasse na borda do universo? Teria uma barreira? Digamos que tem uma barreira. O que teria depois dela? Você poderia dizer nada, mas você falhou em concluir que nada faz parte da categoria universo. Fez sentido? Qualquer palavra que você use para descrever o que está além dessa suposta barreira que você acabou de dizer, ainda se classifica como universo. É o problema do ovo e da galinha, sabe? Por exemplo, é o falar sobre o falar. É quando você tem infinitas camadas de algo que refere a si mesmo. É algo circular, sabe? Acho que eu posso estar indo muito longe com essa explicação. Eu espero que a visão que eu dei de vocês de que não importa o quão longe uma pessoa vai em qualquer direção do universo, nunca encontra um fim realmente. Não existe um chão, não existe tipo um fim como se acreditava que existia, por exemplo, na época que se acreditava que a Terra era plana, porque pensavam, ah, a Terra possui um fim. A Terra é plana e tem suas barreiras e um fim. E tem um domo em volta dela, muitas vezes se acredita nisso. É algo parecido, é uma situação muito similar. E quando chega alguém dizendo que a Terra não é plana, que o universo é infinito, muitas vezes ele pode ser dado como louco. E essa imaginação é poderosa, porque ela expande a sua mente, ela abre a sua cabeça. Ela é como a lâmpada que eu desenhei aqui. Esses desenhos são feitos para ajudar a passar essas ideias. Ela acende uma luz, é uma epifania, entendi agora, faz sentido. Enfim, parando de falar desses primeiros tópicos, a gente vai passar para o próximo, mudança de paradigma. O que é um paradigma? O paradigma são as crenças que uma pessoa possui e o estilo de vida que ela possui. Então, na época medieval, na época, principalmente quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito na Igreja Católica e no estilo de vida europeu dessa época. O paradigma era você tinha que ir para a igreja todo domingo, ouvir o sermão em latim, dar o seu dízimo, e quem não comprasse as indulgências ia para o inferno, quem questionasse ia para o inferno, e por aí vai. O paradigma de hoje, o cientificista, atual cientificismo, eu não estou falando muito dele aqui porque o meu ponto não é só bater na ciência. E sim, eu tenho muitas críticas da ciência moderna. Eu vou dar exemplos de o que é que a ciência acredita hoje em dia. Tudo pode ser explicado, tudo é material ou dialético, e com dialético, palavra difícil, significa tudo é material, tudo é concreto, tudo dá para tocar, é físico, e tudo que a gente acha que não é material nada mais são do que palavras bonitinhas para enfeitar, sabe? Tipo o amor não é concreto, o amor não dá para tocar, e a ciência então diria que o amor não existe. Para a ciência, o seu cachorro é só um monte de átomos, ele não é nada. Aonde eu quero chegar. Essas palavras para a ciência não significam nada além de criações humanas, ilusões, fantasias. Mas enfim, o paradigma é as crenças que um grupo ou uma pessoa possui. É a forma como ela vê o mundo e como ela vive. E a mudança de paradigma é uma coisa grandiosa, porque você sente que a forma como você olha para o mundo muda. E talvez esse vídeo traga uma mudança de paradigma para você. Imagine, por exemplo, quando você era criança e não sabia que existia a morte. Não sabia que o sol ia explodir. Se você não sabia, agora você sabe. O sol vai explodir. Quando você aprendeu isso, você sentiu o quê? Muitas pessoas dizem que sentiram
alguma coisa forte mudando nelas, algum medo, talvez, algum senso de estar impressionado. Porque agora você olha para o mundo de forma totalmente diferente. Antes de aprender isso, você pensava, o mundo só existiu e sempre vai existir, sempre vai ser assim. Mas quando você recebe essa notícia, bam, é tipo, peraí, tudo vai acabar? As coisas morrem? Isso muda como você olha para as coisas. Entende onde eu quero chegar? É muito agudo. A filosofia, em geral, pode mudar muito o seu paradigma e mudar como você olha para as coisas. E eu espero que, com isso aqui, vocês estejam, enfim, chegando a essa mudança. Então, se for para haver uma mudança de paradigma hoje, mudem o seguinte: rigidez mental para flexibilidade mental. Em vez de olhar para as coisas com tal rigidez e a ideia de que você tem tanta certeza sobre aquilo que você acredita, que tal considerar a possibilidade de que você pode estar errado? E mesmo que não esteja, só considerar a possibilidade. E eu falo errado sobre qualquer opinião que você tenha, qualquer uma, sem exceção. Platão dizia para a gente questionar tudo. Isso é um ótimo exemplo de mente aberta, radical. Agora, por que as pessoas não são assim? Por que é a natureza humana rejeitar o desconhecido? Porque procurar coisas novas, ser curioso, é perigoso. Por que você acha que a gente deveria ser mente aberta naturalmente, sendo que na natureza a curiosidade mata o gato? Quando a gente é curioso e a gente quer descobrir algo além do paradigma das coisas que já se acredita, a gente pode entrar em perigo. É perigoso, a ciência é perigosa. Já ouviu falar sobre a mulher Marie Curie que descobriu a radiação, morreu intoxicada de radiação? É perigoso descobrir coisas novas. Da mesma forma que na época primitiva, é perigoso você comer plantas que sua tribo não come e não reconhece como uma boa planta para comer. Pode ser que ela seja venenosa, mas se não for e você descobrir uma nova planta com gosto bom, que é segura para comer, pode ser que as pessoas ali olhem para você e digam que você é maluco comendo uma planta que ninguém nunca comeu. Mas você passou por uma mudança de paradigma. Agora você expandiu sua visão de mundo. Sabe, o paradigma de uma tribo é de que a mitologia e a religião deles é a única coisa que existe. Ainda mais com uma tribo isolada. E aí, hoje em dia a gente vê um fenômeno muito interessante acontecendo, porque como a tecnologia moderna permitiu que a gente se espalhasse pelo mundo inteiro, você agora tem tribos na Amazônia que olham os aviões passando no céu, veem os trens, veem carros, pessoas, civilização moderna, e isso, eles tentam encaixar isso com o paradigma deles. Às vezes dá certo, às vezes gera decepção, às vezes gera separação na tribo, porque ninguém tem certeza do que acreditar. E é algo interessante de se saber sobre. Geralmente eles dão explicações mitológicas para os aviões e os trens passando. Mudar de paradigma pode ser extremamente difícil, dado o nosso orgulho. Uma pessoa pode se apegar ao que ela acredita e assim ter dificuldade dissolvendo suas crenças em nome de algo maior e mais complicado. Pensa numa pessoa mente fechada que você conhece, alguma pessoa que é muito rígida nas suas ideias, que nunca considera que poderia estar errada. Deve ser bem doloroso para ela considerar que ela poderia estar errada. E não só considerar, descobrir que ela pode estar errada. Ou que ela está errada nesse caso hipotético. Isso fere nosso orgulho, isso faz a gente pensar, peraí, eu não sou capaz de descobrir a verdade? A gente gosta de acreditar que a gente é muito bom descobrindo a verdade como humanos, mas a gente é cheio de vieses, a gente é cheio de parcialidades, a gente é cheio de emoções que manipulam o que a gente faz. E a gente confunde muito sobrevivência com buscar a verdade, quando essas coisas são completamente diferentes. Quem busca sobrevivência é conservador, é alguém que não busca inovar, busca manter o paradigma.
Alguém que se arrisca pode atingir um grande tesouro ou um grande perigo. Não existe algo inerentemente errado em nenhuma das duas formas de pensar, porque ambas merecem uma voz, mas você pode começar a ver as diferenças entre o que geralmente forma as pessoas que são mente aberta e têm flexibilidade mental e as pessoas que não são assim. Uma pessoa que é mais mente aberta geralmente nasceu e cresceu em um canto mais seguro. Então, ela teve mais chances de ser curiosa sem ser punida por isso, porque não existia tanto perigo. Uma pessoa mais conservadora, uma pessoa mais mente fechada, tende a ter nascido em lugares mais perigosos, onde curiosidade e pensar de forma diferente poderia significar a sua morte. E significou durante muito parte da história da humanidade. Significa coisas ruins hoje em dia ainda, mas as pessoas não matam você na rua na maioria dos países. Quando você pensa diferente hoje em dia, o que você pode perder não é sua vida, de forma direta, mas o seu poder social. Existem muitas coisas que humanos querem que eles podem perder nesse processo. Isso inclui dinheiro, influência, poder, sexo, todos os benefícios de alguém que tem poder. Você pode perder isso e arrisca isso ao ser mente aberta, porque você está disposto a acreditar em algo que todo mundo considera loucura. E é uma situação interessante de se ver e se viver. Acho que eu já expliquei bastante o que é uma mudança de paradigma, então vamos para o próximo tópico. Abraçar a incerteza. Que nem o desenho que eu fiz aí, algo incerto, algo confuso, sabe? Porque a gente começa a vida de uma posição de incerteza e ignorância. Ninguém nasce sabendo de nada. Você não nasceu sabendo de nada. Tudo que você sabe foi construído pelas pessoas à sua volta e pela cultura. E não assuma que tudo isso que te ensinaram é a verdade. Porque muitas vezes não é. Muitas vezes são formas de aumentar a sobrevivência humana. A sobrevivência humana e a verdade são duas coisas completamente diferentes. Mesmo que a gente sem querer confunda elas. Então, um exemplo disso não me vem um bom exemplo na cabeça. Bem, eu falo depois então. Você aprende essas coisas porque a evolução te criou para ser assim. Você como humano evoluiu para ser assim. Porque se você duvidasse da sua tribo, tá aí o exemplo. A sua tribo poderia lhe excluir e você morreria, porque como animais sociais, sozinhos na floresta a gente morreria. Então, sem a capacidade de acreditar no que nossa tribo nos ensina, a gente morreria. E a evolução, por causa disso, criou a gente dessa forma. Só que se você é acostumado a desenvolver a si mesmo, se você é um amante de autodesenvolvimento, você sabe que muitas vezes para se desenvolver é necessário voltar para o passado e ver quais erros ou quais coisas que você aprendeu não estão certas. Quais fundações, quais paradigmas você possui que não estão certos. Jesus já falou que você deveria construir sua casa em cima de uma fundação sólida e não em cima de areia. Com isso ele quis dizer, construa sua fundação em cima de algo sólido, ou seja, algo confiável, algo que você pode se apoiar e não vai afundar. A areia afunda. E muitas crenças humanas têm algum tipo de aspecto que nem a areia, porque elas começam a se desmirilhar, elas começam a se desfazer quando elas são desafiadas. É só chegar um ventinho, só chegar um desafio, um impacto que elas se desfazem tão facilmente. E isso deixa a gente desesperado, porque quando há ausência de alguma crença, a gente volta para o nosso estado quando a gente estava prestes a nascer. A incerteza. Nada é certo. A gente está ignorante agora. Peraí, a gente tem certeza de qualquer coisa? A gente sabe de qualquer coisa?
E eu posso dizer que existem muitas poucas certezas nesse mundo. Pode-se até dizer que nada é certo. Só que eu sei que isso pode ser um pouco desesperador no começo, mas você vai se acostumar. A incerteza vai se tornar o seu paradigma se você abraçar ela. Claro que eu não quero fazer com que esse vídeo ou esse canal seja ideológico, então você não precisa acreditar em nada que eu digo. Você pode testar tudo isso sozinho. Isso aqui não é nada disso aqui é dogmático. Então entenda isso. Se você não concorda comigo, perfeito, não ligo. Enfim, abraçar a incerteza significa reconhecer o quanto a gente não sabe sobre o mundo e o quão assustador isso pode ser. Por isso muitos não fazem isso. Muitos se apegam à crença de que têm certeza sobre algo, porque humanos têm essa obsessão com controle. Inclusive, quando você se apega a algum tipo de certeza falsa, você cria uma sombra. Você ignora a parte sua que está gritando para você que você não tem certeza. Aquela parte da sua mente que está ali no fundo, ele tentando assim, dizendo: você não tem certeza disso. Você está sendo orgulhoso, você está sendo arrogante, tirando conclusões tão precipitadas. E por causa disso, você começa a compensar por essa insegurança, tentando fazer os outros à sua volta acreditarem nas mesmas coisas que você. Vocês aí já se perguntaram sobre o porquê tem tantas pessoas que querem que os outros acreditem nas mesmas coisas que as mesmas? Isso talvez tenha soado confuso, vou dar um exemplo. Digamos que eu sou uma pessoa da cientologia. Se você não sabe, a cientologia é uma religião até recente. E eu não sou da cientologia, mas digamos que eu seja uma pessoa da cientologia. Eu nem sei direito o que eles acreditam, só puxei um exemplo aleatório. Imagine que eu sou dessa religião e eu me convenci de que eu acredito nela com uma certeza muito grande, mas lá no fundo eu ainda sinto certa incerteza. Lá no fundo eu não tenho certeza disso. Que eu consigo saber que existe a possibilidade de eu estar errado. E uma pessoa que não está desafiando a si mesma, que ainda está buscando ficar sendo egocêntrica, por exemplo, ficar assumindo com a palavra, aprovando, validando, investindo, impondo o seu ego, ela, em vez de se isolar ou introspectar e procurar dentro de si mesma o fruto dessa incerteza, ou por que não abraçar ela busca então fazer com que as pessoas à sua volta sejam certas sobre aquilo que ela acredita. Então, quando ela vê alguém que não acredita no que ela acredita, essa pessoa que não acredita na mesma coisa que eu vi, no caso, nessa hipótese, ela lembra você da sua incerteza. Porque os outros lembram você da sua incerteza por não concordarem com você, ou comigo nessa hipótese, eu estaria então tentando forçar elas a acreditar no que eu acredito. Porque assim eu consigo a minha paz interna e não preciso ficar com esse sentimento de dúvida na minha cabeça, parecendo uma larva. É um processo interessante. E quando você entende isso, você pode se desapegar e dizer: olha, talvez eu não tenha certeza, mas eu também não preciso fazer com que ninguém acredite naquilo que eu acredito. Não importa tanto assim. Muitas vezes não importa, às vezes importa. Eu não estou dizendo que a gente precisa manter cada um ignorante, mas, por exemplo, digamos que eu acredite que comer, de certa forma, é saudável para você. Existem muito debate sobre qual é a melhor dieta e se ela realmente existe. É claro que isso afeta a sua saúde. É claro que comer uma dieta ruim vai deixar você mal. Então é importante você dizer para alguém qual é a melhor forma de comer. Só que, tipo, em geral, qual é uma forma saudável de se comer, né? Só que ao mesmo tempo, importa você contar para alguém que já come de forma saudável uma forma que também é saudável, mas não tem quase nenhuma diferença? Tipo, vale a pena convencer alguém de algo tão mísero? É onde eu quero chegar. Talvez o exemplo de dieta não seja a melhor situação para falar disso,
Mas vamos dizer que Nox, Luiz, acredite que comer açúcar é algo muito bom para você e saudável pra caramba. E no meu estilo de vida, no meu paradigma, eu como saudável, mas a única coisa que eu faço é comer açúcar demais, que faz mal. Digamos que isso não esteja me fazendo mal ou me fazendo morrer nesse caso. Tipo, realmente fazer muito mal. Mas você insista com tudo que eu deveria parar de comer açúcar nesse caso. Primeiro que você não chegaria a lugar algum, porque você só encontraria resistência. E segundo, você não estaria fazendo nenhuma mudança grande, seria muita energia para pouca mudança. Uma mente teimosa não muda quando ela não quer mudar. E isso é uma propriedade nossa, da nossa sobrevivência, porque se a gente mudasse tão rápido, a gente não teria muitas coisas sólidas para se apoiar em cima. Por isso que abraçar a incerteza é algo tão complicado. É desesperador abraçar a incerteza. Eu não consigo botar ênfase o quão assustador pode ser para uma pessoa pensar que nada é certo. Mas eu não quero terminar isso aqui com uma mensagem de desespero. Na verdade, eu acho que depois que você abraça a incerteza é que você tem a oportunidade de ter a maior quantidade de fé sobre as coisas em geral. Porque você se torna certo da incerteza. A única certeza é que nada é certo. Entende o paradoxo aqui? Isso se torna aquilo que você se apoia nesse paradigma que eu estou apresentando. E, claro, abrace a mudança. Abrace descobrir coisas novas. A gente está numa das melhores épocas para isso. A riqueza de informações na internet, nos livros. Tão fácil acessar informações novas. E a falta de vontade de abraçar coisas novas pode deixar alguém preso num paradigma ruim, um paradigma que faça mal à sua vida. E é claro, eu sei que você ser mente aberta pode ser ruim no sentido em que você abraça um paradigma ruim para você também. Não é algo só bom. Então, questione as coisas. Flexibilizem suas mentes. Eu espero que tenham gostado dessa aula. Se você acha que ela mudou algo em você, lhe ajudou, deixa o seu like. E a partir de agora eu não vou mais falar do assunto da aula, eu vou falar sobre o canal. Então, se você não quer ouvir sobre isso, sinta-se livre para sair. E eu vou fazer anúncios. Então, se vocês estão acompanhando o canal de perto, vocês sabem que demorou um pouquinho para eu lançar esse vídeo, porque eu tirei uma pausa para fazer várias coisas, para melhorar a mim mesmo, para aprender a falar nos vídeos, entender como fazer vídeos melhores, porque eu ainda sou um novato no YouTube, estou aprendendo essas coisas. Eu percebi que esses vídeos onde eu já desenho coisas, tem um roteiro pronto, são muito bons para isso. Aprendi muita coisa, eu sou muito grato a quem me ensinou o que eu uso aqui. Eu sou muito grato a quem me encoraja, a quem, enfim. Tirando isso sobre o canal, sobre como eu tirei essa pausinha, eu não pretendo parar os vídeos, porque o propósito disso aqui eu sempre vou botar ênfase, pegar em boas informações, tipo ser esse mago obscuro, bizarro, que tem essas informações que pouca gente tem e traz para vocês de forma simples de entender, que nenhum amigo falaria. Então, eu estou muito aberto a responder dúvidas. E como o canal é pequeno, não tem muita gente fazendo perguntas, não tem muita gente curiosa, então eu aproveitaria o fato de que eu tenho mais atenção para dar aqui para vocês. Agora, uma atenção mais individualizada. Certo, agora sobre o futuro do canal, sobre o que eu quero fazer, eu pretendo fazer um podcast, porque o futuro não, esse formato de vídeo aqui não vai parar, esse vídeo estruturado, organizado. Eu sei que ele exige mais trabalho do que fazer um podcast e entrar numa conversa normal. Eu aprendi tanta coisa nova, por exemplo, eu percebi minhas próprias limitações mentais e como elas podiam dificultar e me impedir de fazer um bom vídeo nesse formato estruturado.
Se você não sabe, eu sou uma pessoa muito caótica. Eu não organizo muitas coisas fora da minha cabeça, então isso aqui é praticamente um exercício, uma prática para me tornar melhor falando com vocês. E eu quero que a gente cresça junto. Eu não estou aqui vindo de uma posição de, eu já sei o que eu estou fazendo, eu já sei de tudo. A gente vai crescer junto. Humildade sempre, óbvio. E o podcast. O podcast vai ser muito mais fácil, porque é como uma conversa e vocês vão poder ver um lado meu que é mais casual, tendo uma conversa aí. Talvez se beneficiem disso. Se você viu a live stream que a gente fez do aulão da tipologia, você viu como a gente tendo uma conversa normal e entender melhor sobre o pensamento, tudo que se acontece por trás desse canal, com tantas coisas, né? Enfim, agora parando com esse glamourzinho de falar de mim mesmo, acho que é isso que eu tenho para dizer. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, tchau!